Olá, professor, tudo bem? Bem-vindos ao ACEDOC Podcast. Hoje nós vamos debater este livro aqui. Você educa de acordo Você educa como adora. Educação tem tudo a ver com religião, do Felipe Fontes. Para a gente fazer esse debate, eu estou aqui com o professor Daniel e também com o pastor Diego, para a gente poder discutir um pouco o conteúdo desse livro, falar um pouco do que isso influencia o nosso trabalho aqui na Univangélica. Então, quero primeiro dar as boas-vindas, professor, que alegria tê-lo aqui nos estúdios da Univangélica, pastor também. E eu queria primeiras impressões. Gostaram do livro? O que isso impacta o nosso trabalho? Olha, o livro que você mostrou aí, né, primeiramente também agradeço àqueles que estão nos acompanhando, né, acompanhando esse podcast da Academia de Capacitação Docente. Né, e vocês vão observar que esse livro também foi escolhido com muito cuidado, é um livro fácil, de fácil leitura, mas que tem lições muito importantes para nós, e eu falo nós também como professor, nós que estamos envolvidos na educação. Aqui na Universidade Evangélica de Goiás, é uma instituição confessional evangélica que preza pela integração entre fé e aprendizagem. Né? Isso vai ficar claro, tanto na leitura do livro, como também nos debates que nós temos trazido à Academia de Capacitação Docente, e que nós entendemos, né, e compreendemos que não há possibilidade de você, ao ingressar numa sala de aula, simplesmente desligar ou guardar ou engavetar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, independente de qual seja a sua fé, a sua religião ou os seus pensamentos. Né? E isso, eu acho que das grandes vantagens do livro é que te dá essa tranquilidade, essa confiança para você mostrar, né, aquilo que dentro de sala de aula você poder transmitir aquilo que você crê, aquilo que você adora, aquilo que é importante para você, de onde você tira a sua, a sua confiança, as suas respostas principais. Né? Então, acho que vai ser uma boa discussão aí nesse tema. Perfeito. Pastor Diego, obrigado pela presença. E aí, vale a leitura? Bem, olá Luiz, olá professor Daniel, todos que nos acompanham. Que leitura boa, né? Leitura muito boa, essencial até, eu diria, para quem está atuando nesse ambiente da educação, justamente porque nós estamos falando, né, de uma educação que necessita ser cada vez mais completa, né? A ideia de que quem está na sala de aula precisa, óbvio, do conteúdo, mas precisa de, para além do conteúdo, dessa visão holística, né? E nós, como professores em sala de aula, de fato somos convidados, e a leitura é muito boa nesse sentido, né? E mostrar exatamente esse olhar, né? Não há como você fazer uma dicotomia da vida, ou separações da vida, seja em qual área for, e aquilo que você faz em sala de aula. Eu acho que isso se estende para o olhar, tanto do ensino quanto do aluno, né? Quando nós estamos trabalhando com o aluno em sala de aula, nós estamos falando do aspecto técnico, mas nós estamos também trabalhando com aquilo que ele crê, com a forma que ele vê a vida. Então, eu penso que a partir do livro, né, e a partir do que nós temos vivido aqui, inclusive, é muito possível ser inspirado nessa questão de que a educação seja de fato holística, completa e abranja, né, a vida como um todo. Perfeito. E é um livro muito curto, né? Um livro de pouco menos de 50 páginas, né? Pequenininho. E ele é uma adaptação de uma palestra, né? Ele fez algumas palestras, né? O Felipe, ele é teólogo, é professor, né? Mestre em teologia e doutor em educação, arte e cultura, professor da Universidade Mackenzie, Presbiteriana Mackenzie. E ele, a partir dessas palestras, ele compilou, né, esse conteúdo num livro. Então é uma leitura fácil, não é aquela leitura densa, com muitas citações, com muitas referências, né? É quase como um ensaio, né? Ele vai falando, então tem essa questão de uma leitura que é muito fácil, né? Então recomendo aqui a leitura para todos. E uma das coisas que me chama a atenção, professor Daniel, é que ele primeiro vai levar a discussão para uma ideia de que não é possível separar a educação do seu aspecto religioso.
E ele diz que a gente encontra certa resistência, mesmo nos ambientes confessionais, de ter essa ideia. Ou seja, parece muito fácil para a maioria dos professores entender que há uma relação muito clara entre educação e cultura, entre educação e política, mas na religião parece que ainda há uma certa resistência. Por que você acha que isso acontece? Olha, essa situação de separar e de tentar, né, se desvencilhar daquilo que você crê ao ingressar em sala de aula, vem muito da forma como nós fomos também ensinados ou formados. Você citou duas situações, duas questões que está nos ditos populares, né? Não se discute nem política, nem religião, nem futebol, né? Mas, de fato, nós, ao tratarmos de assuntos, sejam eles complexos, mais ou menos complexos, não há essa possibilidade de nós, de fato, nos afastarmos ou simplesmente desligarmos a chave da religião. E quando ele diz isso, né, parece que há uma preocupação também de que ao tratarmos de religião ou levarmos em consideração a religião ao estarmos em sala de aula, nós estamos fazendo proselitismo. E não é o caso. O que ele aborda, o que eu acho interessante, é que logo no início ele fala qual que é o conceito de religião para ele. Que religião não é necessariamente aquilo que ou somente aquilo que você crê, né, mas também isso, ou o culto que você faz, ou a igreja que você frequenta, né, não é somente isso, mas é de onde você tira as principais respostas para a sua vida, ou em que você pauta os seus objetivos, né, o que você entende como importante na sua vida. E o receio que eu vejo dos professores, e eu posso falar isso assim, até como com experiência própria também, que eu participo de processo seletivo de professores e o pastor Diego também, e normalmente quando os professores são indagados sobre isso, como que ele vê a questão religiosa dentro de sala de aula, ou a expressão da sua fé dentro de sala de aula, ficando bem claro que não é proselitismo, mas ele fica com muito receio, ele fala, não, dentro de sala de aula é apenas a ciência, não, dentro de sala de aula é outra situação, é como se isso fosse, de fato, um tabu. E, na verdade, o que ele pontua, que eu acho bastante interessante, é que não há como, mesmo dentro da ciência, dentro do conhecimento, você indicar que existe uma neutralidade da ciência. E a própria ciência acaba se tornando uma religião, porque se eu entro na sala de aula e falo, olha, daqui para frente, nada eu posso levar em consideração de religião, então a ciência passa a ser a minha religião. É de lá que eu vou tirar os meus principais ensinamentos, é de lá que eu vou ter os meus objetivos de vida, é por meio dela que eu vou alcançar o sucesso, é por meio dela que eu vou esperar o que vem além da vida, né? Então, isso que eu acho o ponto interessante. E eu confesso que, e quando desde que a União Evangélica tem feito esse trabalho por meio da capelania, mesmo sendo também de formação cristã, isso me levou a pensar melhor sobre isso, né? Porque ao entrar em sala de aula, a gente fica com receio, né? Será que o aluno vai achar que, o que ele vai pensar de mim? O que a gente tem aprendido é que, na verdade, tudo que você fala, a forma como você expressa, eu sou professor de direito, a forma como eu penso o direito, a forma que eu penso as relações humanas, não tem como ser alheia ou separado da religião. Tudo bem. E, pastor, você quer complementar? Eu só queria fazer um comentário rápido antes de passar para você. É que é exatamente o que o professor Daniel falou. Parece que vem muito de uma compreensão talvez inadequada ou incorreta do que é religião. Né? As pessoas pensam que religião é necessariamente uma relação com algo metafísico ou com aquilo, né, que está para além da nossa compreensão, mas na verdade é a relação que as pessoas estabelecem dentro da própria condição humana. Eu achei interessante nesse ponto, né? Porque se você pensar na religião como uma relação de devoção, né, é muito interessante porque e todos nós estamos buscando de alguma forma superar
as nossas histórias de vida, né? Superar as histórias difíceis, superar, enfim, sentimentos que são comuns a todos, culpa, realização, né? Nós estamos em busca desses, de que a vida tem essas grandes respostas, né? E eu acho interessante que às vezes a gente não percebe, né? Mas você pode tratar a educação em si como um ponto religioso no sentido de a frase das avós, né, antigamente, olha, estude para você ser alguém na vida. Isso aí é um pensamento religioso, né? E aí, estude, você vai devotar tempo, você vai devotar esforço, vai devotar vida na expectativa de que você transcenda, né, o que você está vendo. Então, esse é um pensamento religioso. E se isso não é bem orientado, você vai viver uma outra religião que talvez pode gerar um malefício, né? Pode gerar uma orientação que vai, enfim, não vai ter bons resultados. Então, acho que esse entendimento é um grande desafio, né? Nós não há como compartimentalizar esse ponto da fé com todas as outras áreas da vida, incluindo a educação. E ele vai argumentar, inclusive, que a relação entre educação e religião ela não é facultativa, ela é necessária. E que, nesse sentido, educar seria um empreendimento religioso. De que maneira que você vê essa colocação, professor? E é uma questão inerente também, e até não fugindo do assunto, mas pegando isso que o pastor Diego diz, de onde nós tiramos os nossos objetivos, as nossas escolhas. Nós estamos aqui, em primeiro momento, pensando no público docente, né? Mas todos nós, mesmo docentes, somos estudantes, ou continuamos estudantes, né? E aí eu queria voltar um pouquinho para nós chegarmos assim, no momento das nossas escolhas, né? Por que você escolheu ser professor? Por que o pastor Diego, além de pastor, é professor também? Né? Por que eu escolhi ser advogado? E aí, se essa escolha foi feita com base num senso religioso, eu posso ter escolhido ser professor porque eu entendo que eu posso servir a Deus e ser por meio, e servir a outras pessoas, e por meio desse serviço a outras pessoas eu presto eu glorifico a Deus. Mas eu também posso ter escolhido ser advogado, ou ser médico, porque eu queria um sucesso profissional, eu queria reconhecimento da família, eu queria sucesso financeiro, né? E aí a religião acaba sendo, nesse conceito mais amplo, a minha religião é o meu sucesso, é dali que eu vou tirar a minha felicidade ou a minha satisfação pessoal, ou mesmo dinheiro, né? Eu tinha visto, eu vi uma entrevista aí, não sei se era em rede social, os alunos sendo perguntados sobre isso. Falava assim, por que se você, achei interessante, se todas as profissões tivessem a mesma remuneração, qual você escolheria? Aí a menina falava assim, eu seria bailarina, eu seria artista, ele falava algumas não tão convencionais. Aí no final ele perguntava, porque ele era um vestibulando, e qual você escolheu? Escolhi medicina. Escolhi direito. A maioria tinha escolhido medicina. Aí você tá vendo, ele não escolheu medicina porque ele entende aquilo como vocação, ou como uma forma de serviço, uma forma de glorificar, mas ele escolheu por outro motivo, que não convencionalmente é religioso, mas na verdade Sim. né? É porque se torna inerente de onde eu vou tirar a minha satisfação, minhas respostas, né? Mas desculpa até fugir um pouquinho da... Não, acho que mas eu esse é aproveitei, dentro do tema. né? Que é algo que preocupa bastante, né? Eu tenho filhos, o pastor Diego tem, né? Nós como pais, né? Todos nós aqui, a gente fica preocupado, né? Como serão as escolhas dos filhos, e como professores a orientar os alunos também. Como que eu vou o que eu vou transmitir para eles? Você tem que fazer isso e isso para você obter o sucesso a qualquer custo. Então isso faz parte também da minha religião, ou da forma como eu vejo a educação a entrar em sala de aula. E é interessante, pegando também a ponte aqui, a educação é religiosa também nesse aspecto de que ela promove uma visão de mundo
Uhum. E eu acho que nesse sentido, complementando, né, há um autor que diz que por trás de uma visão pedagógica você tem uma antropologia filosófica. Então, se você vê o ser humano só como um ser de desejos, a gente Uhum. vai educar justamente nessa, Sim. né? Então, você vai, vou educar para que o aluno, né? Vou educar para que através do meu papel alguém consiga realizar todos os seus sonhos, né? Então, vai criando esse aspecto. Não, eu vejo o ser humano como um ser mercadológico. Então, eu vou educar para o mercado de trabalho, né? O ponto Uhum. central sempre vai ser o mercado nesse momento está querendo isso, então eu vou prestar isso. E aí percebe-se, e aí Uhum. partindo, por exemplo, da espiritualidade cristã, a visão do ser humano é muito mais do que um ser que está para realizar os seus desejos, um ser que preenche uma lacuna no ambiente mercadológico, né? É um Uhum. ser vivo, a imagem e semelhança de Deus. Uhum. Então, a, a, o desafio agora é com esse olhar que tem a fé como Uhum. base, eu vou enxergar de forma bem mais ampla, né? E às vezes parece que é até uma objeção, né? Parece que a fé Uhum. reduz. Não, não. Pelo Uhum. Na verdade, contrário, né? ela. Nessa proposta amplia o entendimento, né? E é esse receio que também, aproveitando dessa outra pergunta, né? Por que que nós, às vezes até nós mesmos, nos afastamos isso? Porque, em primeiro momento, aparentemente, quando eu falo de educação com Uhum. religião, educando como nós adoramos, Uhum. parece que eu vou catequizar o Sim, aluno, é uma escola né? dominical, E né? isso não, e não é, né? Uhum. Ela tem o seu lugar, né? Da escola dominical, nas igrejas, né? Até as igrejas hoje têm abandonado, infelizmente. Mas ela tem todo o seu lugar, mas não é esse o propósito, né? Vamos ensinar ciência, Uhum. mas compreendendo a fé num Deus, né, que é infinito, que é transcendente, que organiza todas Uhum. as coisas, que Uhum. se Uhum. relaciona conosco, Uhum. né, e partindo desses pressupostos que eu vou ensinar, né, não somente o ensino pelo Sim. conhecimento. Né? Eu acho que passa por compreender que não se trata de um ensino sobre religião, mas Isso. entender que a nossa prática pedagógica, a nossa profissão, ela é atravessada necessariamente pelos nossos valores, pelas nossas crenças, por quem a gente é, né? E aí cabe a gente pensar quem a gente é dentro de uma instituição confessional. Não é isso? Sr. Diego, o que a Bíblia tem para dizer sobre ensino? O que a gente pode aprender com a Bíblia sobre a nossa prática pedagógica? Interessante, né? Eu citar o Felipe, começar a partir do Felipe Fontes do nosso livro, né? É muito interessante o contexto que ele apresenta, por exemplo, da vivência do povo de Israel, né? E aí pensando que o povo de Israel deixa de ser escravo, e vai entrar numa terra prometida, uma vivência livre agora, né? E para que essa vivência livre se manifestasse, um dos pontos que era necessário era a questão da educação, né? E como que é interessante a proposta de ensino que gere conhecimento de Deus, e aí eu vou juntar nesse ponto aqui alguém que tem nos influenciado muito aqui, né, o Dr. Kevin Manoia, que também diz que o ensino influencia o que cremos e o que cremos influencia o ensino, né? Essas é um ciclo Uhum. bom, justamente por isso, né? Porque primeiro, a ideia de ensinar na Bíblia ela é extremamente presente e tratada com muito cuidado. Né? Você tem o caso do Moisés, essa ideia de ensine. Uhum. E eu acho interessante o Felipe Fontes falar até questão de métodos, né? Repetindo, né? Ensinando de diversas formas, né? Diversos formatos. Então isso é abordado, mas justamente essa perspectiva de que o ensino ele é para a vida, para a vida como um todo. Você tem um dos gêneros literários da Bíblia, a literatura de sabedoria, e eu gosto muito porque é justamente essa ideia. Sabedoria no contexto bíblico é essa capacidade de você transitar bem em todos os ambientes da sociedade, né? Nos negócios, relacionamentos, família, enfim. Só que esse relacionamento ele vem do temor do Senhor. A ideia de que nós devemos considerar Deus naquilo que nós fazemos. E aí, se é assim, o ensino ele vai ter as questões que são próprias da fé, né? E aí, óbvio, nós podemos falar, né, daquilo que cremos, mas tem também os ensinos das ciências, né? Você tem o próprio exemplo de Salomão, alguém que, né, botânico, né? Tinha, Estudou desde né? do músico até as árvores, né? Ele mesmo reconhece isso. Né? Então,
percebendo como é uma vivência muito bonita, então a Bíblia sempre incentivou essa ideia do conhecimento, justamente pelo reconhecimento de que o mundo criado é um mundo de Deus, né? E quando você se aprofunda em alguma verdade, seja em qual área for, isso está gerando conhecimento de Deus também. Isso de fato, é muito importante, e isso que o pastor Diego colocou, né? E na Bíblia Moisés, ao ensinar essa nova geração, né, cujos pais pereceram no deserto, sofreram, né, foram escravos, sofreram, ficaram uns 40 anos, e agora que eles vão entrar, eles recebem novamente todo o ensino, né, e ele reforça isso, ó, vocês vão ensinar os filhos ao levantar, ao sentar, quando estiverem juntos, e isso para que isso, né, perpetue o conhecimento. Isso de fato aconteceu, né? Esse ensinamento nós temos até hoje, essas lições de sabedoria, né? E aquilo que é da palavra. Mas eu vejo isso como muito importante também, né? Trazendo para o nosso contexto o que vai nos diferenciar como professor no dia de hoje. Porque hoje nós temos tantas ferramentas tecnológicas, né, o avanço da inteligência artificial, e aí o papel do professor, que ele tem a ciência como seu único fonte de saber, né, e eu tenho que afastar religião, afastar questões humanas daquilo, então ele vai ser descartável. Né? Se eu não quero tratar com as pessoas, se eu não quero me relacionar com o acadêmico ou com os outros professores, então esse professor deixa de ter o valor e a importância que ele tem, porque se nós fizermos qualquer pergunta hoje, né, a uma ferramenta de inteligência artificial que tem condições de, em milissegundos, ler tudo aquilo que a gente... toda a base de dados que nós, como seres humanos, não conseguiríamos ler na vida toda, né? Então é melhor perguntar para ele mesmo, né? Ou para essa ferramenta. Mas não, nós temos as nossas convicções, o trato humano, né? E a forma como as experiências, né? Uma subjetividade, a subjetividade, isso vai fazer a diferença. Né? Eu acho... Desculpa, só não, você vai falar assim, a ideia de que o professor seria um repositório de conteúdo, né? O que isso acabou, terrível, né? Não, e eu ia pegar justamente esse ponto, né? Porque se você olha, até se for olhar no aspecto bem prático mesmo, mercado de trabalho, o problema, você é contratado pelo currículo, né? Mas você não se mantém só pelo currículo, né? As habilidades que são exigidas são habilidades, né, emocionais, relacionais, enfim. Então, você percebe que parece que, enfim, sempre existirão inovações, né, e desenvolvimentos tecnológicos, né, e isso é bom. Só que o ponto é que onde houver um ser humano, onde houver um ser humano em relação, sempre vai precisar desse aspecto que é mais amplo, né? A vida não consegue ser vista apenas a partir do tecnicismo. Sim. Né? Justamente nesse ponto que o que você crê vai fazer toda a diferença. Se eu estou só para ganhar dinheiro, então o outro é um problema que eu tenho que resolver rápido, né? Inclusive, tempo é dinheiro, então vamos resolver rápido. Mas se é alguém que eu fui vocacionado por Deus para servir, percebe que muda a perspectiva, né? Então, amplia demais, né? E se eu creio na ciência, ou a ciência está acima de tudo, e a ciência, pelo próprio conceito de ciência, ela precisa ser contestada, precisa sempre estar nesse processo, mas eu acho que ela está acima de tudo, de todas as coisas. Então, primeiro, esse eu já perco meu valor. Se eu creio que a questão financeira, que tem que estar em primeiro lugar, ele até dá um exemplo interessante, que eu até já mencionei em sala de aula para os alunos, daquele aluno problema. Né? Lá no finalzinho do livro ele comenta. Aí o coordenador do curso chega para você, fulano reprovou, você vai ter que... não sei se é dessa forma que ele coloca, mas você vai ter que dar aula de novo para ele. Né? O professor se depara... não é isso. O professor se depara com um aluno reprovado mais uma vez na sala dele. Aí, qual que é o pensamento dele como apenas
né, sem a questão religiosa, não é possível, a instituição tem que De me novo. pagar dobrada a Tinha que ganhar hora dobrado, para aguentar esse cidadão. Mas quando a gente tem uma visão de serviço, uma visão de alguém, né, vocacionado, e que o ensino que é feito aqui, que não é o ensino religioso, mas com base cristã, com a integração entre fé e aprendizagem, mesmo diante daquela situação, problema, que eu não vou falar que é fácil, é difícil, Uhum. mas que nós temos ali uma oportunidade Uhum. de mudar uma vida, de mudar a concepção que aquela pessoa tem, né, de causar algum tipo de impacto Né? nela, né? E aí, de fato, volta no tema do livro, né, que a gente educa de acordo com o que adora. Se eu adoro o dinheiro, eu falo, olha, então me paga mais aí pra eu aguentar essa pessoa. Né? E inclusive eu até separei um trecho aqui, né, que na página 34 ele fala: o modo como ensinamos é determinado por aquilo que somos, e o que somos por aquele a quem adoramos. E aí, nesse sentido, ele cria uma estrutura básica daquilo que tinha que ser a nossa atividade pedagógica. Então, adorar, ser e educar. Ou seja, não basta que eu adore, eu tenho que vivenciar aquilo, Sim. eu tenho que ser aquilo. Né? Então a gente, em outras palavras, para eu poder dar aula daquele conteúdo, eu tenho que saber daquele conteúdo. Né? Então, se eu estou adorando, eu tenho que ser aquela parte integral do ser para que aquilo se manifeste numa atividade pedagógica transformadora. E juntando isso com o que o professor Daniel falou aqui dessa questão da visão, né? De quem eu adoro, eu penso que identidade parece que é um conceito que é definido externamente, né? Você precisa, e por uma instância superior. Uhum. Né? Então e esse é um ponto interessante. A partir da espiritualidade cristã, há o entendimento de que Deus é o definidor da nossa identidade. Né? Aquela passagem de Jesus, né? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha apresentado nenhum desempenho, mas a partir da voz de Deus ele é definido como filho que é amado. Se eu adoro, se a minha religião é o dinheiro ou o sucesso em qualquer instância, aquilo também será o fator externo que vai me definir. Uhum. Eu serei aquilo, né? E a gente vai se tornando o que adora mesmo, né? A gente vai copiando também, tem esse aspecto no ambiente mais humano, prático, de que a gente vai copiando. Alguém disse que ninguém é melhor do que o seu Deus, porque justamente a gente vai tendo essa tendência de copiar. E aí esse é o ponto. Eu adoro, e aí eu vou me tornando aquilo, porque aquilo vai fazer parte da minha essência. Uhum. Quando eu vou falar daquilo que está em mim. Então percebe que essa, de novo, essa questão da religião, ela vem nesse aspecto de definir a ação justamente por causa desse trecho que você leu fantástico, né? Porque vai definindo a nossa essência, vai definindo quem nós somos. Sim. De fato. E isso vai sair em todos os ambientes que nós vivemos. E essa questão da definição da ação, e em nenhum momento aqui nós estamos colocando, ao falar de ciência, que nós não devemos perseguir aquilo que é o melhor, que é a excelência. Mas, pelo contrário, nós devemos perseguir ou buscar excelência, mas não por causa da excelência em si, mas por causa do Deus em que cremos. Né? Então, eu vou buscar o conhecimento ou a titulação, e nós, professores, nós estamos, né, presos a isso, nós temos que saber, igual você colocou, saber aquilo que eu vou ensinar, não posso inventar simplesmente, né? Mas eu vou procurar saber, eu vou procurar me capacitar. Essa aqui é uma academia de capacitação, né? Mas eu vou buscar me capacitar, mas para que eu possa dar o meu melhor, né? Para que eu possa, não para que eu seja o melhor ou que eu esteja acima dos outros, mas que eu possa entregar o melhor e não para minha, eu vou até usar um termo que esse sim é religioso, né? Não para minha própria glória, mas para a glória de Deus, para a glória daquele que é o Criador, né? Daquele que me capacitou, daquele que me deu saúde, aquele que me deu condições. Então não é pelos meus méritos, né? Não é porque eu sou doutor, pós-doutor, eu tenho publicações de impacto no mundo inteiro, né? Mas por quem eu sirvo, né? Por quem me vocacionou. Eu não preciso necessariamente falar isso ou me expressar desta forma que eu estou dizendo aqui agora. Sim. Em sala de aula, né? Mas o meu aluno ou o seu aluno vai verificar, vai ver isso, né? Qual que é o seu fim
principal, se é o reconhecimento acadêmico, ou se é o reconhecimento profissional, ou se é o sucesso financeiro, ou se é, naquele momento de sala de aula lá, transmitir o conhecimento. Tem, acho que talvez até complemente isso, tem um livro chamado Faça a Diferença, o autor é o R.C. Sproul, ele é um teólogo, ele escreve esse livro justamente trabalhando alguns temas filosóficos e a questão da fé, e ele apresenta um dado lá interessante, ele fala de uma universidade específica, e foi feita uma pesquisa e a questão era a seguinte: em ambientes em que havia a fé de que existe uma verdade absoluta, o desempenho acadêmico foi melhor do que em ambientes que não se acreditava que existia uma verdade. O que isso quer dizer? Quando você está num ambiente em que o seu estudo tem um fim desejável, não é, né, o incentivo para a excelência parece que é maior ainda, né? Eu preciso me preparar porque há uma finalidade profunda nisso que eu estou fazendo. Há uma finalidade profunda nesse conhecimento, tanto de conhecer o quem eu vou conhecer, como também como eu vou servir. Então, acho que esse é outro ponto, né? Isso é importante destacar mesmo. Eu vou fazer coro aqui, o professor Daniel. Nós, nesse aspecto, nós não estamos em hipótese alguma. O pressuposto é que nós entendemos a importância da excelência no conhecimento, da profundidade naquilo que nós estudamos. Mas a finalidade precisa ser encontrada, senão é só fazer algo por fazer. Né? Processual, né? Perfeito. Eu coloquei aqui no meu roteiro uma pergunta que é mais, na verdade, uma provocação para uma autorreflexão, que é: será que nós estamos educando de acordo com o que nós adoramos na nossa prática diária? No sentido de que, será que a gente está tendo as condições e a tranquilidade para a gente conseguir, de fato, intencionalmente e propositadamente trazer isso para a consciência durante a nossa prática? De fato, é uma provocação importante, porque isso que nós tratamos, né, e que nós discutimos aqui, é uma situação de aquilo que seria o ideal, né, de um mundo ideal. E aí vem outro ponto, como, de acordo com aquilo que nós cremos e temos como... E não dá para ser comparar, né, com Deus, mas tendo um parâmetro, um Deus que é perfeito, que tem em todos os seus atributos, que é bondoso, que é maravilhoso, a gente pode pensar, ao fazer isso, que somos falhos, de fato, em muitas situações. Não pensar, né? De fato, somos falhos. Né? Eu falo, não vou falar pelos demais, mas por mim, né? Erramos, e até por conta da nossa condição humana, né? De limitados, mas aí nem sempre isso vai acontecer. Né? Vai ter aquele dia que a sua paciência está mais curta, né? Que você já ouviu coisa demais durante a semana, ou que chegou na sexta-feira à noite e, né, acumulou toda aquela carga, e como que eu vou fazer isso dentro de sala de aula? Como que eu vou, mais uma vez, refletir aquilo que eu adoro? De fato, é um desafio. Né? Porque, e o pastor Diego lembrou uma questão importante, não é somente... já um tempo atrás aqui na nossa conversa, não é somente aquilo que eu vou trazer de conhecimento, porque eu tenho certeza, nossos professores aqui são experts nas áreas de conhecimento deles. É impossível saber todas as coisas hoje, né, seja também qual área que for, mas a importância dessas outras habilidades, dessas tão faladas aí, soft skills, né, e para nós que cremos em Deus e que temos também a Bíblia como regra, nós vemos que muitas dessas soft skills são na verdade, frutos das orientações que Deus nos dá de como sermos cristãos, né? Os frutos, até usar o exemplo que são frutos do Espírito, nós temos o amor, a alegria, né? E o professor tem que ter muita longanimidade, né? Aquela paciência mais longa, né? Espichada. Nós temos que ter domínio próprio. Né? Então, assim, essas situações também fazem parte dessa
da forma como nós nos Uhum. relacionamos, mas nem sempre por sermos falhos, né? E agora eu vou falar por mim, né? Por ser falho, eu nem sempre vou entregar isso. Mas o que vai ser o diferencial é que nós temos condições de reconhecer ao estarmos errados e depois no outro dia fazer diferente. Né? Não insistir no erro. Né? Eu tenho uma professora da 8ª série que me marcou muito. Ela era professora de matemática, eu não gosto de matemática, eu não sou bom nisso. Lembro de pouquíssimas aulas que ela deu, mas eu me lembro de um tempo que ela chamou uma turminha lá, eu inclusive, para conversar sobre alguns comportamentos nossos. Assim, ela teve uma conversa muito honesta sobre como ela se sentia com relação a nós, aquela turminha, e deu conselhos muito legais que não tinham nada a ver com matemática, isso eu guardei. O que eu tô querendo dizer com isso? Que eu acho que até essas nossas imperfeições são um convite para a gente mostrar, no sentido positivo, uma autenticidade e uma vulnerabilidade que também educa. Né? Nessa ideia de que nós não estamos, a ideia não é apresentar um padrão tão perfeito que se torne inatingível, mas é justamente mostrar que na vida nós somos carentes também de às vezes ser perdoados, pedir perdão, reconhecer falhas, corrigir rotas. Né? Então, acho que é uma reflexão, dizendo, nós estamos educando, de fato, nem sempre. Mas é uma boa chance, inclusive, de nós apresentarmos essa vulnerabilidade, aí também é um desafio, né? Essa questão da relação mais próxima com os alunos, mas justamente nesse ponto, né? De que há saída e há espaço para transformações. Né? E nós somos os modelos disso também. Até utilizando essa questão da vulnerabilidade, talvez tenha sido o tema dos outros podcasts, mas o reverendo Kevin Manoia, né, o pastor Kevin Manoia, ele trata sobre essa questão da integração de fé e aprendizagem na vulnerabilidade. Foi uma coisa também que me impactou muito, porque ao você se demonstrar e reconhecer a sua vulnerabilidade, e aí você passa por aquele processo de ele usa o exemplo da fruta lá, que ela é amassada, até o mirtilo lá, né? O blueberry lá, ele é amassado e ele passa a tornar outra coisa, né? Outro resultado, né? Ao se misturar, porque ao demonstrar essa vulnerabilidade, que em muitas situações nós alcançamos esse acadêmico, né? E aprendemos muito, e eles aprendem conosco, e nós aprendemos também com eles nessas relações. E aí o pastor Diego trouxe um exemplo aqui do ensino de matemática, que não tem nada de matemática no que você aprendeu, né? Mas que foi tão importante quanto e te marcou até mais do que um 2 mais 2, que ela ensinava, né? A tabuada que ela tomava de você, e às vezes a gente errava, né? Eu não sei, eu escolhi direito, mas eu gostava de matemática. Mas e a gente lembra, né, dessas situações, né, agora a gente está falando do ensino básico, mas também que acontece diariamente no ensino superior. Claro. E pensar também, né, que a União Evangélica vai querer dar as condições para que a gente consiga exercer isso, né, a segurança, e que a gente tenha a tranquilidade de falar assim, não, eu quero exercer aquilo que eu adoro dentro do meu ambiente de sala de aula, que a gente sabe que não acontece em todos os ambientes, né? Então a gente pensar que a gente tem essa segurança, esse respaldo institucional para que a gente de fato caminhe no sentido de tentar estar sempre mais próximo de educar conforme nós adoramos. E vocês tocaram aí no ponto da fé e aprendizagem, que era inclusive aqui a minha última pergunta, a gente já caminhando para o final, e que para mim há uma relação muito clara, né, entre o que o Felipe propõe nesse livro aqui, né, de que a educação ela é uma simbiose, né, é impossível a gente separar a religião da educação, com uma iniciativa que a União Evangélica tem sido pioneira, liderando no Brasil, que é a ideia da fé e aprendizagem, né, ou seja, de que maneira a gente pode relacionar os conteúdos que o Felipe argumenta aqui com os ensinamentos que o Kevin Manoia tem trazido pra gente. Eu não sei se o pastor Diego quiser iniciar, mas pode ficar à vontade. Bom, eu acho que você mencionou o projeto aqui, né? O projeto de integração fé e aprendizagem. Inclusive, nós
concluímos recente agora a 4ª turma, né, de professores que têm passado por esse processo. E eu percebo uma beleza nesse projeto como um todo, né? Eu estou falando a partir de quem é de fato apaixonado por isso, né? Acredito mesmo. E um dos aspectos que eu vejo muito interessantes é justamente essa questão de, se você me perguntasse, né, o que é integrar fé e aprendizagem de fato, para mim é muito mais essa ideia de criar um caminho no nosso coração, onde a gente consiga viver de modo pleno em todos os ambientes que nós estivermos, né? E aí ensinar, inclusive. Eu acho que isso faz muito sentido, porque nós estamos carentes de vida, né? Então, esse processo tem sido muito bom, justamente porque aborda esses temas, que são temas que todos nós precisamos responder. Quem eu sou, qual é a minha vocação, como que eu me relaciono. Óbvio, aí a gente tem que tocar em aspectos de conteúdo, sim, né? A gente precisa, isso vai ter reverberação no conteúdo também, mas é muito essa ideia de que a proposta é de uma vida, né? De uma vida que, enquanto está em sala de aula, é bonita e expressa tudo em sala de aula, porque em todos os ambientes também integra todo esse aspecto. Né? Acho que isso que o pastor Diego colocou também é muito importante, porque vai além da sala de aula. Aquilo que nós propomos aqui de integração de fé e aprendizagem, e mais uma vez, não é que estamos catequizando ou ensinando uma religião para os alunos, mas é que eu não tenho como ensinar sem esse fundamento. Se o meu fundamento é esse, né, se o meu fundamento é aquilo que eu creio, aquilo que eu adoro, a forma que eu vou ensinar vai ser diferente. Né? E a forma que esses alunos, e é o que nós esperamos como instituição de ensino, nesse projeto, é que esses alunos que venham a ser formados também saiam daqui diferentes, não somente com conhecimento técnico que eles poderiam ter em outras instituições, ou até mesmo pesquisando né, nas ferramentas de busca, ou utilizando-se de inteligência artificial, mas impactando onde que eles estão. Então, sairão aqui médicos que vão entender aquilo como vocação também. Vão sair daqui engenheiros, jornalistas, enfermeiros, né? Qualquer for a profissão, fisioterapeuta, são pessoas que vão lidar, na maioria desses que eu citei aqui, com outras pessoas no dia a dia, né? E vão ter que entender, mesmo não sendo professores no futuro, mas que eles vão entender que o trabalho deles também terá que ter algum fundamento e alguma base. E que, se for esse que nós estamos ensinando, que bom. Porque você pensa, é uma semana toda, né? E aí você trabalhar 8 horas diárias, e dentro dessas 8 horas diárias, no dia de 24 horas, você ficar 8 horas desconectado daquilo que você crê. Aí você é um ser esquizofrênico mesmo, né? Compartimentalizado. Isso, né? E isso é impossível, né? Não é concebível para o ser humano, né? Você entra por uma porta, vira outra pessoa, né? Só nas casos de patologia, né, gente, que a gente sabe, mas não é concebível. Então, como instituição, a gente vê isso como um projeto que a instituição tem esse cuidado e que, com certeza, né, terão frutos aí por muito tempo. O que mais me marca dos ensinamentos lá do Kevin Manoia é a metáfora do iceberg. Né? O que nós somos é muito maior do que aquilo que nós fazemos. E aí eu acho que a reflexão, que aí eu tento trazer também, que o Felipe busca fazer, é quem de fato nós somos. Né? Então, que nós adoramos, nós temos uma identidade, nós temos valores e crenças, e que isso precisa estar expressado naquilo que nós fazemos. Acho que é isso, né, pessoal? Tem mais alguma consideração? Olha, eu queria reforçar aqueles que estão nos acompanhando, para que eles possam gastar esse tempinho aí lendo o livro, em 20, 30 minutos no máximo. É uma leitura curta, muito fácil, e realmente isso, né, tem me impactado. Isso que você colocou aí, a metáfora do iceberg também, né?
eu até falando pessoalmente aqui, eu não gosto de falar de questões muito pessoais, mas eu vejo que, conversando também com os capelães, com a capelania aqui, o pastor Eliel, que isso é importante para o aluno, né? Então, aí agora falando por mim, às vezes, pela personalidade, a gente tenta ficar um pouco mais afastado, né? Ou não se abrir tanto, mas ao compreender melhor essa questão de integração e fé e aprendizagem, a gente vê o tanto que isso é importante, porque o aluno espera isso da gente também, né? Ele quer saber que aquela pergunta clássica de professor, né? Além de professor, você faz alguma coisa, né? Trabalha. Você trabalha, né? Mas ele quer saber, não por maldade também, que a gente vê essa pergunta, né, já é piada interna entre professores, mas de fato que ele quer saber como que é o dia a dia, né? Como que é a profissão, como que se temos outras profissões além da docência, e saber aquele que é como tem ele, que possa, né, aquele professor que possa ser referência na vida dele. Eu tenho professores, tanto do ensino fundamental, do ensino médio, e os professores da faculdade também, aqueles que são referência, né, e que o que eles ensinaram foram importantes, foram questões importantes para mim, mas o fato de eu lembrar deles é muito mais além do que só simplesmente o conhecimento que ele me passou, né? Tudo aquela carga conjunta, né, daquilo que ele representa como professor na vida, além do profissional fora de sala, né? Então, pense você professor, né, dono evangélico, pense com carinho nessa integração de fé e aprendizagem e tenha a tranquilidade de, ao entrar em sala, ensinar de acordo com aquilo que você adora. Sim. Tem uma frase do Kevin que me marca muito. Às vezes eu pensava que isso não era tão aplicável no contexto da universidade, mas eu estou vendo que cada dia mais, né? Os alunos estão chegando cada dia mais novos aqui, né? E aí a ideia é que os pais, inclusive, decidiram que eles vão estudar, né? Eles estão chegando aqui na porta e estão dizendo, olha, aqui estão meus filhos, eu quero que vocês os eduquem, né? Sim. Gente, que responsabilidade, né? Que privilégio, mas ao mesmo tempo que responsabilidade, né? E aí a gente vai pensando, a educação parece que, num certo sentido, ela completa o seu ciclo quando há uma vivência diferente, né? Lá na frente. E a nossa vocação, né? E essa é a minha mensagem, a nossa vocação é para auxiliar que profissionais sejam melhores, né? Que pessoas se relacionem melhor, mas no final das contas é um chamado para que a gente viva de modo muito mais profundo. Então, se a gente tem esse ambiente onde nós podemos ter essa conversa que incentivar, né? Eu acho que esse ambiente também é um ambiente muito bom. Nós podemos viver uma vida mais profunda, né? E aí eu vou fazer coro de novo as palavras do professor Daniel. Não é proselitismo em hipótese alguma, mas é a apresentação, no mínimo é a apresentação de onde nós vemos a possibilidade de viver de modo muito mais completo, de muito mais bonito em todas as esferas. Então esse é o convite, né? Que a gente tenha coragem, de fato, de se aprofundar muito naquilo que, nos ambientes onde nós estamos, mas entendendo que há um Deus que se revela nesse processo todo, um Deus que nos chama para a vida, e aí nós podemos viver isso e educar a partir disso também. Que bonito. Muito bem, pessoal. Você educa de acordo com o que adora. Educação tem tudo a ver com religião. Agradeço muito o professor Daniel, pastor Diego, pela companhia e pelas discussões que a gente teve hoje. E convido a todos os professores a se aprofundarem na Academia de Capacitação Docente. Um grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau.